Olá, bom dia, quase boa tarde. A gente vai fazer uma live surpresa hoje, para falar sobre a autoestima da criança e para falar um pouquinho também sobre a acolhedoria materna, que começa dia 27, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Enfim. Dani, vou te chamar enquanto eu tento aqui colocar fixar o tema. Olá. Oi, Tô tentando fixar o tema aqui, tá bom? tá bom. Ai, o dia hoje tá uma delícia aqui, um ventinho bom. Tá? Tá calor aí? Tá. Muito calor em Recife. Então, tudo bom? A gente resolveu fazer essa live surpresa hoje, minha gente. Enfim, se você está assistindo gravado, a gente vai falar sobre autoestima, falar um pouquinho no geral sobre autoestima e vai falar sobre a acolhedoria materna. Se você tiver dúvidas sobre a acolhedoria materna e tiver no grupo, nos grupos de WhatsApp da gente, manda sua dúvida por lá que a gente responde. Se você não tiver, manda pelo direct, pelo meu direct, pelo direct de Dani, que a gente responde também. A acolhedoria começa dia 27. Não são muitas vagas. Por quê? Porque o propósito da acolhedoria é que a gente, nos encontros ao vivo, a gente tenha espaço para fala e para escuta de cada uma. Então, não dá para ser uma multidão de mulheres, não dá para ser um monte de mulheres, né? Precisam ser poucas mães para a gente poder se escutar, se ouvir, para a gente poder criar alguma relação, né? E se sentir cada vez mais à vontade com essa troca. E isso funciona e é muito bom. A gente ri muito, a gente chora, né? A gente conversa. Isso é muito bom. É muito bom que a gente tenha um grupinho fechado, onde a gente se sinta segura. Por isso que não são tantas vagas, são poucas vagas, tá certo? Então já começa dia 27. Se você ainda não fez sua inscrição, se você ainda não acessou a página, o link está na minha bio, Acolhedoria Materna, e na bio de Dani, Acolhedoria Materna. Vai lá dar uma olhada, vê se é para você. Mas se você é mãe de 3 anos e meio a 11 anos, é para você, né, Danoca? É, isso aí, gente. Olá, vão se chegando. Enquanto chega mais gente, eu vou falar mais um pouquinho da acolhedoria. Então, qual é o diferencial da acolhedoria? Que é uma mentoria que não é só sobre disciplina positiva. Por quê, gente? Porque perfil com disciplina positiva, com dicas de disciplina positiva, tem um monte no Instagram. Tem o meu, tem o de Dani, às vezes, com dicas. De graça, você não precisa pagar por isso, né? O lance da acolhedoria é que ela une, além dessas orientações sobre ferramentas da disciplina positiva, parentalidade consciente, autoconhecimento e resgate do feminino. Porque a gente acredita que não dá para você transformar o seu modo de criar, se é isso que você está em busca, tá? Se você não olha para as suas questões. Então, a gente tem módulos de autoconhecimento, onde a gente fala sobre autorregulação, autossabotagem, autorresponsabilidade. A gente tem um módulo do resgate do feminino, onde a gente fala da ciclicidade da mulher, da importância da gente ter ciência dessa ciclicidade, para a gente, inclusive, gerenciar melhor as nossas emoções, para a gente entender os nossos gatilhos. E é isso que faz com que a gente tenha melhor autorregulação emocional com os nossos filhos e ensine isso para eles, né? E a gente tem um módulo de parentalidade, onde a gente fala sobre a filosofia da parentalidade consciente e, inclusive, sobre ferramentas práticas para o dia a dia, tá? São mais de 30 Exatamente. videoaulas. Tem o canal do Telegram com acesso direto a mim e a Dani, tá? Durante 4 semanas. Pode perguntar que a gente responde de verdade. E a gente responde todas as Uhum, dúvidas, né, Dani? É como se fosse uma mentoria isso. individual, só que você faz a pergunta em grupo. Por que isso? Porque muitas vezes os desafios que a gente enfrenta em casa são os mesmos desafios que outras mães estão enfrentando em casa. Então, quanto mais a gente Isso, partilha, mais útil, mais rico é para todo mundo. Então, eu queria convidar vocês exatamente. para acessarem o link, para darem uma olhada lá na minha bio e na bio de Dani. E depois tirem suas dúvidas, ou nos grupos de WhatsApp, ou via direct, tá bom? Já começa dia 27, são poucas vagas, e a gente quer muito ter você lá, tá bom? Muito Vai rico, ser massa. importante. Vai ser massa. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre autoestima da criança, né? Porque é um assunto que Uhum, interessa muitas mães, né? E muitos pais também.
A gente se preocupa muito, né, com a autoestima dos nossos filhos. Como é que está a autoestima dos nossos filhos? Se eles estão construindo, se a gente está conseguindo construir uma autoestima boa para os nossos filhos, como é que faz isso? É com elogio, não é com elogio? Pode elogiar, não pode elogiar? Como é que faz isso, né? E aí eu já queria começar de entrada dizendo assim, que autoestima não é uma coisa que a gente dá de presente a alguém, porque senão no Natal eu embrulhava a autoestima e dava a todo mundo. Eu acho que é o melhor presente que alguém podia receber. Então, acho que é ótimo. Eu tinha embrulhado vários presentes nesse Natal. Eu tinha mandado pelo correio, por causa da Covid. E aí todo mundo ia receber autoestima em casa. Ia ser incrível. Mas não é assim, Seria infelizmente, ótimo. né? Não. Seria ótimo, mas não é assim. A autoestima não é algo que a gente possa dar para alguém, entregar para alguém. No caso dos nossos filhos, a autoestima é alguma coisa que a gente pode ajudar nossos filhos a capacitar a sua autoestima. Tá? E aí a gente tem várias maneiras de fazer isso, seja por meio de não de elogios, mas digamos assim, de palavras de afirmação, Valorização de esforços. valorização de esforços, né? A gente pode ajudar nossos filhos a fortalecerem a autoestima deles, ensinando nossos filhos a se comunicarem de maneira assertiva, a se sentirem capazes, não terem medo de se comunicar, isso faz parte. Tá? A gente pode ajudar nossos filhos a capacitarem a sua autoestima, oportunizando autonomia para que eles se sintam capazes, né, de realizar coisas. Não? Então, a autoestima não é uma bolinha fechada assim, isso é autoestima. A autoestima é a junção de várias coisas. Autonomia, comunicação assertiva, autoimagem, uma autoimagem equilibrada, a criança olhar para si e gostar do que vê, né? E se sentir capaz, e se sentir uma criança feliz. Pertencimento, né? A criança se sentir amada, vinculada com a família, tem muito a ver com a autoestima. Uma criança de vínculos muito alargados com a família, muito distantes, dificilmente tem uma autoestima fortalecida, porque ela não sente segurança parental, ela não se sente tida, não se sente enxergada, né? Então, tudo isso ajuda a construir a autoestima dos nossos filhos. Então, a gente tem que estar atenta para estar sempre fornecendo para eles oportunidade, não é que a gente vai fornecer autoestima, oportunidades para que eles capacitem a sua autoestima. Não é, comadre? E é importante dizer muito que essa questão da educação, ela não é treino, só treino, né? Como a gente fala. E aí a gente entende como a educação é uma segurança. Então, quando a gente fala dessa questão da autoestima, a gente precisa também entender que a observação para essa criança, a observação do comportamento dessa criança e tudo que ela está trazendo é extremamente importante para que a gente não crie rótulos, para que a gente não tire uma ideia equivocada daquilo que a criança está fazendo, porque uma das coisas que estão no topo, né, dessa construção da autoestima da criança está lá no rótulo. Muitas vezes a criança esquece uma toalha em cima da cama, não apanha o brinquedo, aí o que a gente faz? Ah, você é preguiçoso, ah, você é desatento, né? E aí a gente volta a essa ideia de que a gente precisa entender que a criança, ela tem o adulto como a referência para ela, e se você está dizendo que a criança, ela realmente acredita que é, né? E isso vai construindo ou destruindo, né? Todo esse processo que a criança tem de acreditar nela, de acreditar nesse potencial que ela tem. Então, eu vou usar um exemplo aqui em casa, né? Eu tenho duas crianças que são completamente diferentes, um ariano, um virginiano. E aí você já pode entender que... Sou ariano puro. Arianos maravilhosos. E aí você pode ver, né? Quem conhece um perfil normalmente de uma pessoa de virgem entende normalmente como é que acontece. Então, assim, o meu filho mais novo, ele é uma criança que ele acorda, ele já dobra a roupa, já deixa guardadinho, já vai. O meu outro filho é uma belezura. Então, assim, ele com o jeito dele, da forma dele, mas ele é completamente diferente do irmão,
Então, assim, ele já não guarda as coisas. Aí, enquanto na hora de sair, ele tá ali no espelho, se olhando, arrumando o cabelo, o outro diz assim, eu não ligo pra roupa, o que eu gosto é de conforto. Então, assim, a gente observar que os nossos filhos, eles realmente têm as particularidades deles, e às vezes, porque a gente tá nesse processo de não observação deles, a gente passa por cima. E aí a gente Isso não acaba com a autoestima reconhece deles. É, isso, e a gente não reconhece, não valida quem eles são como de pessoa. Do verdade. mesmo jeito que a gente, tem coisa que a gente gosta, gente que a gente não gosta, e a gente quer que as pessoas aceitem a gente como a gente é. Então a gente precisa ter bem cuidado, né? Para olhar para essas questões das crianças também, né, comadre? Tu tá falando agora que tem um Ariano e um Virginiano. Eu tenho uma amiga minha que fez a acolhedoria Retaí e ela é leão, né? E aí eu trabalhei com Rê muito organizada. E meus filhos nasceram no dia do aniversário dela. Eu disse, meu Deus do céu, lá vem Eita! 2 planilhas de Excel, né? Eu sou o oposto de planilha de Excel. Minhas planilhas de Excel, quem fazia era ela, pelo amor de Deus, faz minhas planilhas de Excel. E aí veio uma planilha de Excel, realmente, né? E veio um vulcão, desses vulcões, fogos de artifício de Réveillon. Então, uma acorda, organiza suas coisas, exatamente como na sua casa. E o outro. E aí, o outro, assim, por exemplo, só resgatando esse negócio do rótulo, hoje, eu acabei de falar isso ao Pilar. Martim está numa fase, ele é assim, é uma fase e também é da personalidade dele. Você dá uma coisa a ele, o tesão dele é abrir aquela coisa para ver como é que funciona dentro, o que é que tem dentro e tal, tá? Mas ele está numa fase muito de ter certo prazer de destruir as coisas dele e a gente está observando isso. E aí hoje, Uhum. de tanto eu falar assim, Tim, cara, a gente precisa ver isso, você não pode destruir suas coisas, você vai ficar sem suas coisas, você vai destruir seus brinquedos, tá? Essa conversa toda, de tanto ela ouvir, hoje ela reproduziu, mas ela reproduziu de maneira equivocada, rotulando. Ele pegou uma bolsa dela, ela disse, larga a minha bolsa, porque você estraga tudo que você pega. Você destrói tudo que Eita! você pega. Vê só que grave, que rótulo, né? E aí, na Uhum. hora eu tava, ainda bem, na hora eu tava. Eu acho que ela já deve ter falado isso outras vezes para ele enquanto eu não estava. Mas na hora eu estava, e aí eu disse, filha, ele não faz isso. Olha só. E aí a gente conversou os três. Agorinha, aconteceu agorinha antes da live aqui no meu quarto. E aí a gente conversou os três e tal. Porque senão o rótulo pega realmente, como você disse, né? Ele cola. E a criança, inconscientemente, ela se sente obrigada a fazer jus àquilo. Então, quanto mais você Isso. diz ao seu filho que ele não consegue, que não é possível que ele não aprende, que não é possível que ele quebra tudo, que não é possível que ele é mal educado, quanto mais você diz isso, a gente precisa entender, quanto mais a gente diz isso, além da gente estar trabalhando, jogando contra, né, essa construção, essa edificação de uma autoestima, a gente está dizendo a eles justamente o contrário. Seja mais mal educado, quebre mais as Uhum. coisas, né? Não quero Uhum. aprender nada, né? O que Uhum. a gente fala é lei para eles, como o Dani disse. A gente é o adulto referência, né? Então eles entendem esses comandos, esses rótulos. Já que você está dizendo, eu vou fazer jus. Isso é inconsciente, isso é a cabeça da criança É. e tal, né? Uhum. Então vamos ter muito cuidado para a gente ter sempre um discurso assertivo com eles, um discurso que é, que potencialize as capacidades dele. Então, quando uma criança que normalmente está com a tendência, por exemplo, feito Martin, de quebrar as coisas, quando você vê ela arrumando um quarto, quando você vê ela cuidando das coisas, você valoriza aquilo. Caramba, o quarto ficou tão arrumadinho. Nossa, Mago, eu digo, nossa, Mago, arrumasse muito bem o quarto hoje, tá muito Uhum. arrumadinho, tá muito organizado, teu Uhum. Lego tá todo guardado na caixinha, que massa, cara, que não vai perder assim e tal. Então, da gente olhar o que de bom eles estão fazendo e valorizar aquilo, tá bom? Positivar. É assim que a gente constrói essa Isso. mudança de comportamento. Não ao contrário. O contrário é tudo ao contrário, dá tudo errado. E eles ainda vão criando, né, essa autoimagem, essa crença de que são desorganizados, de que são que destroem as coisas, de que são mal educados, de que são isso, né? Isso vai virando um rótulozinho e cresce com as crianças, né? Eu sou desorganizada mesmo, eu sempre fui desorganizada. Olha, as pessoas podem se transformar, mas se você cresce achando isso, fica cada vez mais complicado de mudar, tá? Então, Isso. isso é um assunto muito Isso. importante.
para a autoestima da criança, né? E para o que ela vai ser quando adulta. Vamos ficar atentos aos rótulos. Os que a gente está colando nos nossos filhos e, pelo amor de Deus, os que a gente está colando no filho dos outros, que eu acho que é ainda pior, né? Porque a gente tem mania de colar rótulo no filho dos outros, minha gente. Isso é terrível, né? Às vezes uma mãe está fazendo um trabalho duro ali, tá se esforçando, e vem alguém dizer assim, mas fulano, tu é muito não sei o quê, né? Sabe como é? Eu acho que tudo parte também de um processo de aceitação também, né, Gabi? Porque, Sim, assim, todos nós, como mães, nós temos as nossas particularidades dentro de casa. Então, assim, às vezes o que faz sentido para mim não faz para você, e a forma como eu faço para mim é a melhor do mundo, para mas para você você já não não é faz, outra né? lógica. Então, assim, a gente tem sempre essa coisa de dizer assim, ai, olha ali aquele menino, é assim, olha, aquele dali, sabe, aquela criança, A não. gente Mas a rotula gente outra não criança diante sabe dos nossos filhos, é isso. exatamente, é isso que quer dizer agora. Então, mas a gente Entendi, não é sabe o que está terrível. acontecendo naquela É, casa, né? A gente não sabe o sim, quanto é difícil para aquela mãe conseguir fazer com que aquela criança ela tenha determinado comportamento, né? Ou faça determinada coisa que ela não, quer. Então, assim, a gente só sabe o que passa, quem está passando, né? Então, isso diz exato. respeito a nós como sociedade de uma forma geral. Então, se a gente diminui esse julgamento também das pessoas, automaticamente quer dizer que a gente está olhando para a gente, né? Porque muitas vezes o que a gente critica no outro é o que a gente precisa trabalhar na gente também. É, Então é extremamente importante que a gente consiga olhar para isso, porque os nossos filhos eles estão ali observando. Por exemplo, eu estava falando com o Josemar ontem à noite, antes da gente ir para a praça, eu estava falando alguma coisa com ele assim, e ele falou algo do José, que José precisava fazer. Eu acho que foi botar a roupa na máquina, alguma coisa assim. E aí ele levantou e a gente tava falando no quarto, nós dois, e tava falando baixinho, conversando. Ele tava na outra sala e ele levantou e disse assim: Mas eu já fiz, vocês nem viram que eu fiz. você tá E aí eu disse julgando. assim: Ei, meu irmão, tu tá ouvindo a conversa da gente? E aí ele disse: Não, falaram alto, mas a gente não estava falando alto. Então, veja, a gente estava falando uma coisa normal do dia a dia e a criança está ali. Você uma vez usou um exemplo Tá trazendo sobre isso, ligadíssima. né? A criança está aqui brincando, você está falando, a criança não está ouvindo, está pensando que a criança está entretida no brinquedo, mas a criança ela está atenta. E aí a gente está falando às vezes pro nosso companheiro, para nossa companheira, olha só, eu peço para esse menino arrumar o brinquedo, mas ele é desorganizado, E a ele criança. não faz essas coisas, não sei o quê. E a criança tá ali, ó, introjetando aquilo, tá ali colocando para dentro. Então ela pensa assim, cara, se eu às vezes faço, mas faço do meu jeito e parece que eu não estou fazendo, então agora eu não vou fazer É mesmo, desestimulante. porque, É. né? Eu vou. A gente tem que ter Então, assim, muito cuidado para desestimula não a falar criança. dos nossos filhos. ah, a gente não falar dos nossos filhos para alguém na presença deles, tá? A não ser que a gente queira falar diretamente para eles. Isso é bem importante da gente ter em mente. Eu nunca me esqueci, um dia eu estava com uma sobrinha, É. uma amiga e uma sobrinha, e a gente estava falando, essa amiga estava falando mal da sogra, falando mal da sogra, falando mal que é assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Teve uma hora, a menina tinha 5 anos, ela estava brincando. Teve uma hora que ela olhou e fez assim: Mãe, isso não aconteceu desse jeito, não. E a gente ficou. Então, eles estão ligados lá. E a gente precisa saber mais ainda. Eles estão escutando, mas a interpretação é ao bel prazer deles, tá certo? É ao bel É, prazer da é. maturidade emocional, da maturidade, enfim, da idade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso sempre, tá bom, minha gente? Enfim, oi. Isso é uma Isso. desgraça. E aí tem as Então, questões também, né? E passa também pelas nossas questões, né, Gabi? Assim, por exemplo, pessoais. Se eu tenho uma dificuldade de aceitação com o meu corpo, comigo, sim, com o meu jeito, né? o reflexo. Isso também reflete nos nossos filhos. Então, assim, a gente tem que sempre, sempre lembrar disso, que, claro, a gente vai querer filhos, a gente quer filhos bem felizes, né? A gente sempre diz isso. Mas muitas vezes, e a gente comentou isso no nosso mini curso do Acolha-se, que não adianta só a gente dizer para a criança, olha, faz isso, olha, eu quero que você seja assim, porque a autoestima Olha, você é é como você falou, lindo, não é algo que você pega e você você é diz assim, ó, tome incrível. aqui para você de presente, Não né? é? Por quê? Porque isso passa, tem que passar pelo corpo, tem que fazer sentido para você, para fazer sentido para a criança. Primeiro, porque educação é segurança, não é só repetição. Então, ela precisa sentir segurança naquilo que ela está vendo, que você está fazendo, que você está dizendo, né? Porque Oi. você pode dizer mil vezes, mas se a criança não
entender e ela ver que não é aquilo, ela não vai fazer. E aí esse processo de aceitação de si passa muito mais de como Muito. você está fazendo essa construção com você mesmo, né? Você falou agora esse lance do corpo, por exemplo, e eu acho isso muito importante. Por quê? A gente não quer que nossos filhos tenham noias de corpo, né? Você vê uma criança com noia que tá gordo, que não sei o quê, que tá isso, que não quer botar. E a gente também não quer que eles tenham um corpo não saudável, né? Mas aí a gente passa a vida reclamando que tá gorda, né? Que tá feia, que a Ave Maria, que o peito tá mole, que a perna tá mole. Tudo isso na frente da criança, né? E ela absorvendo, e ela absorvendo, ela absorvendo sua total insatisfação com o seu corpo. E aí depois você quer uma criança satisfeita e saudável, né? E equilibrada com relação ao seu corpo, à sua autoimagem. Mas se a gente também não é exemplo disso, tudo passa pela gente, minha gente, sem querer colocar a terra em cima dos nossos ombros, mas tudo passa pela gente. A gente é o referencial. Então, se você é uma pessoa que vive reclamando do seu corpo, do seu Isso. cabelo, não tenha dúvidas. A tendência é que sua filha, seu filho, olhe para si com muito mais crítica do que deveria. Olhe para o seu próprio corpo, olhe para o seu cabelo, olhe para o seu nariz, olhe para tudo seu, com muito mais crítica do que deveria, porque ele vê o exemplo da crítica pessoal em casa, né? Então, isso também é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Eu vejo gente reclamando disso, assim, não, porque menino fulano, fulaninha, ligada no corpo já tanto, 11 anos, não quer usar biquíni sem canga, não quer tirar a canga, não quer dizer o quê. Mas como é você com o seu corpo? Você se mostra satisfeita e ok com o seu corpo para ela? Tá tudo bem. Meu corpo tá ótimo, é assim mesmo. Eu me preocupo em ser saudável e manter minha saúde, mas sem essa criticidade, você é assim? Porque se você não for, não adianta você dizer a ela que o corpo dela tá ok, que ela é linda, que ela tira canto. Você vai falar 1000 vezes, mas o que ela está vendo em você é outra coisa. E você É é a outra coisa. Eu É por queria isso que é voltar, importante a gente valorizar. Pode falar, eu Comar. queria voltar assim, quando você falou, José tem que colocar a roupa na máquina. Porque eu queria pegar o gancho da gente falar também sobre autonomia, que autonomia também faz parte dessa construção. Também. E é muito, né, uma parte muito importante dessa construção da autoestima, né? E aí eu achei ótimo, porque Zé tem quantos anos? 11. Uhum. Então, minha Isso, gente, vai fazer 11. uma pessoa de 11 anos já pode colocar roupa na máquina, tá? Primeira coisa para a gente ter em mente, tá? A gente sempre bate nesse ponto de tarefas domésticas. Nossa, pode fazer um monte de Não coisa. é? Eu já A até gente perdi a sempre lista de bate quanto. nesse ponto de tarefas domésticas, por quê? Porque a gente tem a mania de subestimar a capacidade dos nossos filhos. Depois a gente quer que eles sejam super autônomos para várias coisas. Ontem eu estava falando com Mônica da nova geração que a gente faz isso ao nosso bel prazer. Ou a gente controla, porque a gente quer controlar e não quer que o menino faça nada. Ou então a gente quer delegar e quer que o menino faça porque não é possível. Mas a gente não ensinou, mas a gente não oportunizou antes, né? Então, assim, é meio maluco na cabeça deles, porque a gente faz de acordo com a nossa vontade, com o nosso gosto, né? E aí, assim, vamos deixar que as crianças façam o que elas já podem fazer sozinhas. Pode parecer pouco para você, ou pode parecer arriscado para você que uma criança de 5 anos enxugue a louça, mas ela pode enxugar a louça. Ai, se quebrar e cair, quebrou e caiu. Quebrou e caiu e ninguém morreu. Quebrou e caiu e quebrou e caiu um copo. E a criança está no processo de aprendizado e você está junto Isso. orientando. Eu falo muito de tarefas domésticas porque é a maneira mais simples e está no nosso dia a dia. Tá Da na mão de gente, todo mundo. da gente oportunizar essa autonomia e esse senso de capacidade das crianças. Sou capaz de fazer Isso. isso, sou capaz de fazer E por que aquilo. isso acontece? E outra Exatamente. coisa, sou parte importante, né, da engrenagem do meu lar. Sou parte importante da engrenagem do meu lar. A minha família Exatamente. precisa de mim para ajudar nas tarefas Ia domésticas. falar isso agora. Mesmo que reclame, o sentimento é esse, né? É. E por quê? Porque as crianças, elas são colaboradoras natas, né? As crianças, elas se sentem bem em colaborar. Então, quando você pede uma criança para que ela colabore com alguma atividade, além de você estar desenvolvendo a autonomia dela, você também está dizendo para essa criança de que ela é capaz
né? Então você está construindo essa autoestima dela de dizer assim, nossa, isso aqui também é meu, senso de pertencimento. Tudo Isso aqui também é junto. meu, isso aqui também é responsabilidade minha, né? Então assim, muitas vezes você pega uma criança que não valoriza, né, as coisas, os brinquedos, não valoriza as coisas da casa, não valoriza mínimos detalhes, tá? Então, aí você diz assim, poxa, mas o tempo todo eu tô dizendo pra essa criança, olha, cuida disso. Olha só, a gente tem comida, tem muita gente morrendo de fome lá na frente. Isso não ajuda, tá, gente? Só piora. Isso só pior. Esse comparativo, ele pode ser excelente, É. mas só na nossa cabeça. Tem muita gente morando, porque eu já ouvi criança dizendo assim, então leva comida para a pessoa que está Então morrendo de leva essa fome, que eu porque eu não não quero quero, né? comer, Então esse brinquedo que eu né? não quero, doa, feito o Martin diz, doa, né? Aham, Doa esse brinquedo que exatamente. eu não quero, então doa, né? Aham. Então, assim, então a criança, ela, quando a gente constrói esse processo de que a criança, ela cuida também, porque não adianta só dizer para ela cuidar, quando ela entende que ela está cuidando daquilo, ela vai entendendo, ó, eu estou cuidando disso aqui, porque isso aqui também é meu. Esse centro de pertencimento, ele diz respeito a algo, de uma construção muito concreta, mas ela diz algo também de uma construção muito emocional, porque aí a gente vai entendendo que eu preciso da ajuda do outro, que eu vou ajudando eu preciso da ajuda de alguém, alguém precisa da minha ajuda e a gente é corresponsável por esse ambiente que está aqui na minha casa. Todos nós somos Exatamente, responsáveis por isso, né? totalmente. É, Meu Panema e, está em 2021, a P falou. ó, gente, Eu trouxe esse uma reflexão, tá? Se no der tempo da gente vai fazer, porque dar, eu sei que a gente vai menina. falar sobre outra coisa. No Oi? Google, no Google tá cheio de planilha assim, sobre o que seus filhos já podem fazer em casa. E aí eu só queria te dizer assim, que mesmo que você tenha alguém para te ajudar, tá? Não importa. Mesmo que você tenha alguém para te ajudar, coloca teus filhos para fazerem as coisas. Isso, inclusive, é importante para eles Uhum. valorizarem o trabalho de quem trabalha na tua casa, tá? Então, Sim, assim, tarefas domésticas parecem uma coisa bem pequenininha, mas elas têm tanta coisa, elas englobam tantas coisas, nossa, muito, tantos valores, né? muito. Tem essa história da autoestima, da autonomia, tem essa história da valorização do trabalho do outro, da empatia, da solidariedade social, tá? Tem muita coisa que Do envolve. cuidado. Se a gente tivesse noção disso, nossos filhos estavam forrando suas camas, guardando suas roupas, colocando roupa na máquina, estendendo roupa, botando e tirando mesa desde sempre, desde que E eu vou fosse, lhe dizer uma que fosse coisa, já, viu, minha desde gente? que sua Fora isso, idade a construção. permita, porque eu sou defensora de E fora essa tarefas questão domésticas. da construção que Gabi falou, que só isso por si já dá muito resultado. É, Imagine, né, minha filha, você conseguindo sentar uma horinha na sua vida ainda para com descansar presente. enquanto o menino tá varrendo, enquanto o menino tá lavando prato, enquanto o menino tá Ainda com colocando roupa presente. na máquina. Claro, a gente tá falando aqui de trabalho infantil não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente tá falando aqui que as crianças, Rola. elas dão Ah, é. conta. A gente subestima muito a Podem criança. colaborar. A gente pensa que, porque é pequenininho não pode. Gente, pode E pra deve. caramba. E aí, ó, eu lembro quando eu era criança, assim, em casa quebrava alguma coisa eu lembro exatamente uma primeira vez que eu acho que eu quebrei alguma coisa em casa, a minha mãe disse assim: tá tudo bem, filha, quebrou. Agora a gente vai lá, apanha e faz. E aí ela foi lá comigo, a gente limpou e fez. Esse tipo de construção, ela é tão importante porque hoje, como mãe, eu entendo que faz parte do processo de aprendizagem das crianças. Mas eu tenho mães que eu já trabalhei que se a criança ela derrubasse alguma coisa, mesmo que não quebrasse, isso se transformaria num caos Não dentro com de calma. casa. Mas como é que eu vou ensinar a criança a não derrubar se eu evito que ela teste aquilo? Por Para exemplo, não né? derrubar. Então, assim, a gente aprende pela vivência, a gente aprende aprendendo mesmo, vivendo, vivenciando aquilo. Então, deixa as crianças fazerem, confia nas crianças. Claro que você Se não não vai for dar bem o copo feito, de mas é o cristal que melhor que. sua sogra lhe deu para a Pelo criança amor de Deus, aí enxugar, né, também, né? gente? Aí é um teste, ó, Aí ó, também dá não não. precisa exagerar tanto, né? Esse Olha, teste aí eu não queria passar, não. não precisa atestar tanto. Olha, eu queria falar sobre palavras de afirmação também, porque a gente deu uma pincelada aqui sobre autonomia, sobre rótulos, Ótimo. tudo isso contribui para a autoestima. Eu queria falar sobre palavras de afirmação também, tá? A diferença entre elogio e palavras de afirmação. Olha aí, chegou. Vou ler aqui o que Pedro escreveu. Na pandemia, a rotina aqui mudou.
os horários, tudo mais tarde, e às vezes é melhor adiantar o serviço. Não envolver a criança, mas tenho ciência do quanto estou errando. Veja, a gente falou disso. Obrigado por trazer, Eu queria. Obrigado, Pê, por compartilhar. E eu queria falar outra coisa também. A gente falou no Acolha sobre paciência, né? A gente estava falando sobre autorregulação. O que é que mais atrapalha a nossa autorregulação? Paciência é a resposta campeã. Às vezes, a gente deixa de ensinar nossos filhos porque a gente não tem paciência de aprender. A gente deixa de oportunizar a autonomia para os nossos filhos porque a gente não tem paciência de ensinar e de acompanhar o processo, tá? Porque ensinar não é só você dizer assim, ó, você bota a mesa assim. Ensinar é dizer, você bota a mesa assim, vamos botar junto hoje, vamos botar junto amanhã, vamos botar junto depois de amanhã. E depois de amanhã, você vai lá botar, eu tô aqui olhando. Eu tô aqui para te ajudar. E esse é o processo do ensinamento e do aprendizado, né? Então, às vezes, a gente, por falta de paciência, por falta de tempo, porque tem que adiantar as tarefas domésticas, a gente suprime isso, tira isso dos nossos filhos. Isso que é tão valioso para eles, esses aprendizados cotidianos que são tão valiosos para eles. Eu entendo, eu faço isso às vezes também, tá, gente? Não é que... Mas só para a gente estar atento, para a gente não estar fazendo sempre. É claro que tem um dia ou outro que você precisa aviar as coisas, porque tem compromisso, porque tem o que fazer, porque está cansada, não está afim de ensinar aquele dia. Mas só para a gente ficar atenta de não fazer sempre isso. Porque senão eles não têm como aprender. Eles não têm, a gente não tem como, né? Enfim. Mas vamos falar sobre palavras de afirmação, né? Palavras de os nossos filhos ouvirem, né? Serem reconhecidos por seus feitos, por suas qualidades, por suas capacidades, é muito bom para mim. Eu gosto de ser reconhecida. Gosto de confetinho, um aplausinho. E todo mundo gosta, eu acho. E as crianças gostam demais, né? De saber que o desenho está muito legal, de saber que estão andando na bicicleta muito bem, de saber que estão construindo uma torre incrível, né? E tudo bem elogiar a torre, tudo bem elogiar o desenho, tudo bem, elogios. Não pode elogiar nunca. Lá vem aquela doidice, né? Não, não é isso. É só também para a gente ter o equilíbrio de não só estar elogiando e não valorizar os esforços. Essa diferença é exatamente essa. Elogiar é você valorizar o resultado daquilo, tá? Elogiar é você dizer assim, caramba, cara, você, sei lá, foi o melhor do time hoje, jogou pra caramba e tal. Elogiar os esforços é você dizer assim, caramba, cara, tu treinou tanto que o resultado foi esse hoje, né? Não tinha como ser diferente. Caramba, foi muito treino. Lembra que tu treinou, lembra que tu tava ruim naquele drible, lembra que tu melhorou, lembra como é que tava e hoje tu acertasse. Então, tem um jeito de você valorizar o processo e dizer à sua criança, olha, você arrasou hoje, tá? Não com essas palavras, né? Mas você arrasou hoje porque você se esforçou. Isso é fruto do seu esforço, tá? Não é porque você teve sorte, não é porque caiu do céu, não é porque mamãe rezou, orou à noite. É porque você se esforçou, porque você treinou pra caramba, né? E aí, quando a gente faz isso, a probabilidade é de dar certo. Não é que dá certo sempre, tá certo? Mas a probabilidade Ou do é contrário, né, Gabi? A criança não conseguiu, e aí você pega, diz assim para a criança, vamos usar o exemplo do jogo, a criança não conseguiu ganhar. Aí você vai dizer assim, mas você é muito bom, meu filho, você é maravilhoso. Não se preocupe, não foi Veja, nada. você já ganhou medalha, não sei o quê. Isso aí não é a melhor forma que a gente aborda a criança. Você pode dizer assim para a criança, filho, você se esforçou muito para chegar, né, para chegar num resultado bom. Agora você não conseguiu, não tem problema. Da próxima vez, você tenta de novo, né? Até Mas porque aí senão a você gente diz para a passa criança sem assim, ó, validar o você é bom, sentimento, você é né? maravilhoso. E aí a criança faz assim, eu sei que eu não sou, eu não consegui, não sei o quê. Aí ao invés de tu tá tentando ajudar, você tá piorando, porque a criança não, naquele momento, o que ela tá focada é o que ela o que ela não conseguiu. E aí você não tá valorizando para ela o potencial dela, você tá apenas valorizando algo que para naquele momento realmente não faz sentido. Então você valoriza essa parte, né? E outra, você fazendo isso, né? Às vezes a nossa criança perde alguma coisa, se frustra e a gente diz, mas não foi nada não, não se preocupe não, isso não foi nada. E aí a gente não tá validando o sentimento da criança. A criança tá triste porque não conseguiu, tá triste porque não fez o gol, porque o time não ganhou. Gente, isso precisa ser validado. A gente precisa entender que a gente precisa olhar para os nossos sentimentos. Os bons é fácil de olhar, mas os ruins
precisam ser ruins, que eu digo é assim, é os que nos fazem, é o que não nos fazem sorrir. Tipo, tristeza, frustração, não nos faz sorrir. É isso que eu quero dizer com ruim. Uma criança triste, você não precisa. Ai, enrola ali, ó. Avós adoram fazer isso, tá, gente? Avós. Com todo o respeito que eu tenho pelas avós, as avós dos meus filhos são incríveis, mas assim, a avó adora fazer isso. A avó não gosta de ver menino chorando, frustrado, porque perdeu alguma coisa ou porque quer alguma coisa. Então a avó tem mania de fazer isso assim. O menino tá triste, frustrado. Meu filho, foi nada não se preocupe não. Vem aqui, vovó. Ó, vamos ver aquela árvore? Vamos, vovó, vai ali comprar um lanche para você. Vamos? E aí você está atropelando o sentimento da criança. Não validou. Você tira o foco. Não disse à criança o que ela está sentindo, que tudo bem ela está sentindo aquilo. Mas que da próxima ela vai tentar de novo, e ela pode ser que dê certo, ela vai treinar de novo, que não saiu bem agora. E aí você está validando, ensinando as emoções, ensinando que ok sentir, ok falar sobre os sentimentos, e ensinando resiliência. Resiliência é uma capacidade que está assim, ó, na base da autoestima de todos nós. Se a gente não tem resiliência, a gente não acredita que a gente é capaz de sair do buraco. Minha gente, seja a profundidade do buraco qual for, seja a profundidade do buraco. Meu time da quinta série perdeu hoje, ou a profundidade do buraco, sei lá, perdi o emprego, me separei, fiz uma cagada não sei aonde. Então, resiliência está na base. Então, isso é muito importante. Vamos aproveitar as frustrações dos nossos filhos para validar os seus sentimentos e para ensinar a eles resiliência. Para ensinar que, olha só, vamos continuar o treinamento, cara. Se é isso que você quer, vamos continuar a treinar. Vamos treinar mais horas, vamos treinar mais. Vamos olhar se tem alguma coisa que a gente possa fazer diferente para a gente conseguir. Isso. Tá? Então, valorizar o esforço dos nossos filhos. Sempre valorizar o esforço dos nossos filhos, né? Porque aí vem nessa questão da autoestima muito, muito forte, né, Gabi? Assim, isso pega pesado mesmo, assim, nessa questão. Por quê? Porque se tu tira o foco, e aí junta, né, a autoestima, essa questão da resiliência que entra aí, essa questão, né? Porque aí se tu tira o foco, você também está dizendo para aquela criança de que ela não, aquele sentimento que ela está sentindo, também não precisa ser validado, não precisa né? Também ser não é olhado. importante, Deixa pra né? lá, Nem ser olhado. E aí, quando tu não olha para os teus sentimentos, tu não consegue trabalhar as tuas questões pessoais. Quando é pequenininho, ele não vai entender exatamente isso. Mas na medida que eu estou sofrendo e eu vivo esse sofrimento, eu vivo essa dor, eu vou aprendendo que está doendo agora, mas que eu vou ter outras oportunidades na minha vida para superar essa dor. Que vem essa questão da resiliência, né? Mas quando tu pega a criança e tu diz assim, não, vem cá, meu filho, você não vai sofrer, porque afinal de contas você é o meu filho querido, eu já sofri tanto na vida e você não vai sofrer. Aí o que é que acontece? Crescem pessoas que não têm consciência. Eita, agora tem que mudar de assunto, né, vovó? E aí você tira da criança a oportunidade de viver as experiências dela. E crescem adultos, né, que não conseguem ouvir o não, que acham que o mundo inteiro gira em torno dele, né? Que tudo que existe no mundo é para servir a ele. Isso acontece, tá, gente? É real. Talvez quem esteja aqui ou quem lê um pouco mais sobre isso, ou quem já fez outros cursos, e que com certeza quem faz acolhedoria sabe disso, mas a grande maioria não sabe que esse processo e que esse processo é um processo que é real, de crianças que acham que o mundo está para servir a elas. E não é assim que a gente quer, né? Porque, do contrário, a gente sempre está ali achando que não, amiga, aí o mundo, os nossos filhos, eles estão ali para serem pessoas maravilhosas. Tá bom, né? Oi? Deu no que deu já o mundo, com pessoas achando que precisam ser servidas, né? A gente agora precisa aprender a servir, exatamente, para melhorar. Exatamente, exatamente. Olha, eu queria falar também sobre... Eu queria também falar... Eita, esqueci o que eu ia falar antes. Não era isso não, mas eu quero falar disso também, eu vou falar. Tu estava na linha da resiliência. Mas eu vou falar de outra coisa agora que eu também queria falar, que é o seguinte. Dentre esses elogios, eu sempre gosto também de falar desse ponto, do elogio comparativo. Porque ele também é muito importante para essa construção de autoestima. Quando a gente diz assim, que nosso filho é o melhor disso,
a nossa filha é a mais bonita, a nossa filha é a melhor, você foi o melhor de todos, a mais bonita de todas, a melhor de todas, a bailarina incrível de todas. Entre todas, você é a melhor. E aí, isso me preocupa muito, por quê? Porque a gente está sempre colocando o valor da criança no desvalor da outra criança, no desvalor do outro. Ela só é boa o suficiente se ela for melhor do que o outro. Então, o outro precisa ser menos que ela, para ela ser a melhor. Exatamente. Né? E isso tem algumas famílias que têm como valor familiar. E tá tudo bem, ok? Eu só acho que talvez não seja um caminho mais saudável, porque você vai criar alguém que só se sente capaz diante da comparação com outra pessoa. Então, a gente tem que trabalhar para que os nossos filhos se sintam motivados a serem a melhor versão deles mesmos, né? Você quer ser melhor, você quer se superar, você quer jogar melhor do que você está jogando, você quer dançar melhor do que você está dançando, você quer pintar melhor do que você está pintando, você quer andar de skate melhor do que você já está andando de skate, então bora lá, vamos treinar e vamos conseguir. Isso não quer dizer que a gente não pode ter um aspiracional, né? Olha, aquele cara é o craque do skate. Claro. Vamos prestar atenção naquele cara ali, porque ele é o craque, ele sabe todas as manobras, ele... Olha como ele desce ali, olha, tem um cara aqui no Parque Santana que arrasa, vê? Entendesse? Mas a gente precisa centrar esse comparativo sempre nos nossos filhos, para que eles sempre tenham como comparação eles mesmos, o seu estado, o seu progresso. Porque senão viram crianças dependentes da aprovação do mundo, né? Para dizerem assim, olha, você é o melhor entre todos esses aqui, o melhor é você. Aí agora eu tô feliz, quando eu não sou o melhor de todos, não tá bom para mim, nunca tá bom para mim, né? Enquanto a gente tem que procurar a melhor versão da gente mesmo. Porque, e aí a gente cresce do contrário, a nossa felicidade está sempre pessoas dependendo da coisa, né? A nossa vitória está sempre dependendo da derrota de outra pessoa. Isso é muito punk, né? A gente faz essas coisas sem pensar. A gente faz sem pensar, né? A gente diz essas coisas sem atribuir o real valor a elas. E essas conversas são justo para isso, para a gente ir acendendo as luzes e percebendo e começando a mudar, a transformar, se for o caso, né? Se a pessoa quiser fazer isso, né? E começando a mudar o discurso, né? O nosso discurso carrega muito poder, né? O discurso materno, principalmente, ele tem muito poder na criação dos nossos filhos, né? Na criação da sua, né? No desenvolvimento da sua adultez, né? As relações que a gente tem com os nossos filhos agora vão se refletir nas relações que eles vão ter com seus parceiros, com suas parceiras, com seus colegas de trabalho, com seus filhos, né? A gente tem que estar atento a isso sempre. Isso. Enfim. E aí a gente vê aí, também Poma, mais alguma coisa? Isso passando por um processo que a gente fala muito, né, Gabi, de não valorização de quem você é, né? E aí esse auto-amor, essa auto-empatia, essa auto-compaixão que a gente precisa ter, ela não existe, né? Porque a gente dá para o outro, a gente sempre espera do outro, a gente sempre espera fora aquilo que a gente tem que estar buscando dentro da gente, né? E essa construção do que está dentro da gente vem dentro de casa, né? Não de você estar apenas querendo colocar o seu filho no pedestal, né? E aí a gente fala muito dessa coisa da síndrome do altar da parentalidade, de que você é a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, porque você diz para o seu filho que ele é o melhor do mundo, né? Mas na verdade essa construção ela é vazia. Então o que ela precisa realmente ter dentro dela é algo que faça sentido quando a criança começar a entender os processos dela de pensar, isso aqui, ó, tá ligado com isso, porque as crianças elas começam a fazer associações, né? Quando são muito pequenininhos, não, mas na medida que vão crescendo, aqui em casa existem esses questionamentos para tudo. Você está fazendo isso porque isso tem a ver com isso, porque não sei o quê. Enfim, né? Faz parte de uma educação que a gente mesmo escolhe dar para os nossos filhos e depois a gente vai vendo o resultado, né? O que eu estava dizendo ontem à Mônica na live da Nova Geração de Pais. Eu sinto segurança. Me dá segurança saber, por exemplo, que você está criando uma pessoa autônoma. Me dá segurança de saber que você está criando uma pessoa que não engole sapo com respeito, né? Que você está criando uma pessoa que não deixa ninguém gritar com ela, que não deixa ninguém ultrapassar os limites com ela.
Uma criança que não obedece cegamente a tudo, porque tem o mínimo de senso crítico para saber se isso está me desagradando, então eu não vou fazer isso, né? Mas para a gente ensinar tudo isso, a gente tem que ser o teste, né? Então, é com eles que somos nós que eles vão dizer, é a nós que eles vão dizer, não grite comigo, é a nós que eles vão dizer, olha, não estou gostando disso, pare agora, né? A gente é o teste da vida adulta dos nossos filhos, né? Da vida em sociedade dos nossos filhos e das relações futuras deles. Então, quando seu filho lhe diz, olha, você está gritando comigo, por que você está gritando comigo? Para muitos pais que ainda estão vivenciando aquela parentalidade com aquela autoridade parental ainda tóxica, para muitos pais isso seria, como assim porque eu estou gritando? Você está me desafiando, você está... E um filho meu me diz, olha, você está gritando comigo por quê? Isso para mim vai ser assim, primeiro eu vou me tocar que eu estou gritando e isso vai ser ruim, né? Mas em segundo lugar, para mim isso vai ser, caramba, é uma vitória. É uma criança que já não permite que gritem com ela, porque esse é o certo, né? Isso é o certo. Eu não quero criar engolidores de sapo. Então, enfim, então me deixa segura criar desse jeito, mesmo que seja cansativo às vezes, e eu tenho que dizer, é cansativo às vezes você escutar muita argumentação, muito, mas por que isso, mas por que assim? Mas você disse que eu podia fazer como o meu coração mandasse, você disse que eu podia me vestir do jeito que eu me sentisse confortável, eu já me coloquei em várias sinucas de bico. Né? E também foi ótimo para mim, porque eu tive que aqui em casa, dar a volta e entender como é que eu vou resolver isso. E aí, o que é que eu faço? Não, vou ser fiel ao que eu estou ensinando, vou ser fiel aos meus, né, ao meu propósito de criação. E filho, realmente, você tem razão, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Enfim, às vezes você se vê embolada também e faz parte, tem que resolver. Então, eu acho que é isso. A gente falou um pouquinho sobre autoestima. Autoestima é uma construção assim que engloba autonomia, que engloba resiliência muito, comunicação assertiva. Acho que a gente pode falar em outra live sobre comunicação assertiva, para não ficar essa live muito longa, né? Então, autonomia, autoconhecimento, autoimagem, pertencimento, vínculo, tudo isso fortalece a autoestima dos nossos filhos, minha gente. Comunicação assertiva é sobre nossos filhos se sentirem capazes de se comunicar de maneira assertiva. E eles só conseguem fazer isso se a gente se comunica de maneira assertiva com eles. E isso inclui algumas premissas, mas a gente pode fazer uma live só sobre comunicação assertiva. Acho que isso é ótimo. Eu queria agradecer quem está aí no meio da manhã, assim, surpresa. E queria novamente convidar vocês para acessarem o link da Acolhedoria Materna, que é a mentoria que eu e Dani vamos começar dia 27, tá? São poucas mulheres na turma, porque... Como eu disse no começo, a gente tem espaço de fala e de escuta, então precisa ter pouca gente, que é para todo mundo poder falar, para todo mundo poder se conhecer. Então, são 4 semanas de mentoria, de acesso direto a mim e a Dani pelo canal do Telegram. São 30 videoaulas, e-books, PDFs, tem um monte de bônus legal dessa vez, né? Da outra teve, mas dessa vez tem mais bônus ainda. E são 5 encontros virtuais ao vivo, né? E em grupo, para a gente falar das nossas questões como mães, para a gente falar o que eu fiz em casa essa semana, o que funcionou, o que não funcionou, por que será que não funcionou, por que será que funcionou, como é que eu ajo assim, já aconteceu isso comigo, não aconteceu isso comigo. É muito bom, tem vezes que a gente ri muito, tem vezes que a gente chora pra caramba. Como se fosse uma terapia em grupo, um blá 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 em grupo de mulheres em círculo, que é sempre muito poderoso, muito potente, é sempre muito acolhedor. Então, eu convido vocês a acessarem lá, o link está na minha bio e na bio de Dani, Acolhedoria Materna. Vai lá, qualquer dúvida, manda assim pelo direct, ou se você estiver nos grupos, manda pelos grupos, que a gente vai tirar todas as dúvidas. Vai ser um prazer ter você com a gente. Mas corre, porque são poucas vagas realmente. Tá certo? Um beijo. Minha comadre aí tá meio caída, acho que a internet dela falhou, não sei, ela tá meio embaçada. Um beijo, gente. E até mais. Obrigada, Aline. Beijo. Um beijo,